Que a paz de Jesus esteja com cada um de nós. O tema proposto para a nossa reflexão de hoje é indulgência. Indulgência para com o próximo e para conosco. Mas o que é indulgência? Como poderíamos definir essa palavra? Buscando no dicionário, nós encontramos a seguinte definição, entre outras. Indulgência, disposição para perdoar culpas ou erros. Indulgência é relacionada com clemência, tolerância e perdão. Na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? E os Espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Lá no capítulo 10 de O Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Bem-aventurados os misericordiosos, no item 16 tem uma mensagem assinada pelo Espírito José, e ele define indulgência como sendo um sentimento doce, um sentimento fraternal. E nós vamos ler o primeiro parágrafo dessa mensagem, que a mensagem é dirigida aos espíritas. E ele começa dizendo o seguinte: Espíritas, queremos vos falar hoje da indulgência, esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deve ter para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. E ele é bem incisivo. Ele não diz que nós deveríamos ter, ele diz que todo homem deve ter esse sentimento em relação ao próximo, em relação ao outro. E nós, no final do parágrafo, ele diz que bem poucos fazem uso desse sentimento. Então, nós podemos inferir que todos nós temos indulgência. Em algumas pessoas, ela é bem aflorada. Em outras, ela é mais tímida. E tem pessoas que a gente olha e nem percebe. A gente acha que essa pessoa nem possui esse sentimento. Mas ele está lá. O problema é que nós não fazemos uso dela. E dizem alguns estudiosos que uma virtude que não é exercida, ela murcha, ela atrofia, ela definha dentro de nós. Não é que ela morra, ela jamais morrerá. Ela ficará em estado latente até chegar o momento propício para germinar. E para que qualquer virtude se torne uma conquista, para que ela seja espontânea, ela precisa ser praticada. Ela precisa de uma atenção especial, precisa de disciplina. Diz Emmanuel que a disciplina antecede a espontaneidade. É o verdadeiro querer. Quando nós queremos verdadeiramente, nós conseguimos aquilo que buscamos, tratando-se de conquistas espirituais. E continua a mensagem: a indulgência não vê os defeitos de outrem, ou, se os vê, procura não falar deles, procura ocultá-los. E se a malevolência os descobre, a pessoa que é indulgente tem sempre uma desculpa plausível para os abrandar. E diz ele que a pessoa indulgente jamais se ocupa com os maus atos de outra pessoa, a não ser que seja para ajudar. E ele diz também que a pessoa indulgente não tem censura nos lábios, tem apenas conselho, e quase sempre velados.
A pessoa que é indulgente, ele não é aquele moralista que chega incisivamente, às vezes até criticando os deslizes dos outros. Ele chega de uma forma branda, o conselho dele é tão velado que às vezes quem está ouvindo não percebe que está sendo aconselhado. E diz o Espírito José que quando nós criticamos o outro, nós estamos afirmando que nós somos melhores que ele, que nós já estamos num patamar evolutivo bem mais alto, que nós não praticamos mais aquele ato, que nós já superamos aquela dificuldade. E a mensagem prossegue trazendo algumas orientações de como nós devemos agir em relação às atitudes equivocadas dos outros. E o Espírito José finaliza dizendo que a indulgência atrai, acalma, reergue, ao passo que o rigor desencoraja, afasta e irrita. E lá no item 17 do mesmo capítulo, o Espírito João afirma, ele diz que nós devemos ser indulgentes para com as faltas de outrem, quaisquer que sejam elas. Ou seja, independente do nosso padrão avaliativo de a falta ser leve ou grave, nós precisamos ser indulgentes. E ele finaliza dizendo que nós sejamos severos com as nossas próprias ações. No entanto, nós precisamos ter em mente que quando os Espíritos recomendam que sejamos severos para conosco, não significa que nós devemos nos transformarmos em carrascos implacáveis de nós mesmos. O que acontece é que a maioria de nós tem o hábito de avaliar as pessoas, de julgar. E ao julgar outra pessoa, nós recorremos ao nosso referencial interno. E na maioria das vezes, o nosso referencial interno, o nosso padrão de certo e errado, o nosso conceito de certo e errado, ele não está muito afinado com o referencial de Jesus. Porque Jesus tem um olhar indulgente para conosco. Ele olha para nós, ele não julga os nossos atos de agora. Ele vê o potencial que nós temos e o que nós seremos. A exemplo disso é Saulo de Tarso. Jesus olhou para Saulo, mas ele não viu Saulo, ele viu Paulo. Aquele discípulo fervoroso, corajoso, que após o encontro com ele, foi um discípulo fiel, que deu a vida pelo Evangelho. Mesmo passando por tantas dificuldades, por tantas vicissitudes, ele foi firme até o fim. Uma outra coisa também é que nós não conhecemos o passado do outro. Nós não conhecemos a vida do outro. Nós não vivemos as experiências que o outro viveu. E por isso não conhecemos os motivos que levou a criatura a praticar determinadas ações, a tomar determinadas atitudes. Nós também precisamos lembrar que todos nós temos más tendências a vencer. Nós temos hábitos a modificar, nós temos defeitos a corrigir. E todos nós carregamos fardos, mais leves ou mais pesados, mas carregamos fardos. E nós precisamos nos desfazer desses fardos, para que nós consigamos escalar o cume da montanha do progresso.
E um dos caminhos é a caridade. E um dos aspectos da caridade é a indulgência. Então, nós temos muitas questões a vencer, a serem trabalhadas. É a questão do argueiro no olho. Quando Jesus diz que nós vemos um cisco no olho do outro e não enxergamos a trave que está no nosso. O ideal seria que a gente não julgasse, que a gente não emitisse nenhum julgamento do outro. Mas se nós ainda não conseguimos uma neutralidade, que a nossa avaliação, na nossa avaliação nós detectarmos alguma fissura moral no outro, que nós tenhamos um olhar fraternal, para não vermos apenas o lado negativo da pessoa, que nós busquemos encontrar no outro aquilo que todo ser humano possui, o lado bom. E aí alguém pode pensar, poxa, mas tem pessoas que, por mais que a gente procure, a gente não encontra nada de bom. Parece que a pessoa é um deserto. A gente não encontra nenhum sentimento. Mas todos nós temos. E lá no item 18 do capítulo 10, a mensagem diz o seguinte: se o coração humano é um abismo de corrupção, existe sempre, em algumas de suas dobras mais ocultas, o germe de alguns bons sentimentos, centelha vivaz da essência espiritual. É a essência divina que existe em cada um de nós. Então, todo ser humano possui essa essência. E o que os Espíritos nos aconselham é que o nosso olhar não seja apenas para avaliar ou para julgar o lado negativo da pessoa, que seja também para buscar o lado positivo. E a severidade que nós devemos ter para conosco também está relacionada à nossa honestidade, a honestidade que nós devemos ter em relação a nós mesmos. Quando nós percebemos um desvio moral no nosso semelhante, façamos uma autoanálise sincera, severa mesmo, para buscar em nós, para ver se nós não encontramos dentro de nós aquele mesmo desvio e nos colocarmos no lugar do outro e fazer determinadas perguntas. E as respostas precisam ser honestas. Nós poderíamos perguntar: será que eu já superei essa dificuldade? É aquela orientação de nos colocarmos no lugar do outro. E pode ser que, se nós formos honestos mesmo, se nós formos severos no ato, no momento de fazer uma autoanálise, nós podemos até constatar que, se nós estivéssemos no lugar do outro, nós não agiríamos diferente, ou talvez agíssemos pior. Então, a severidade que eles aconselham é nessa análise de nós mesmos, não é para que nós nos condenemos. E tem mais um detalhe: se o erro do outro nos incomoda muito, sejamos firmes e severos na busca daquele erro dentro de nós. Ensina a doutrina espírita que nós nos vemos no outro. O outro é o nosso reflexo. E quando nós olhamos no olho de alguém, nós vemos a nossa imagem. Provavelmente indicando que precisamos procurar em nós aquilo que nós vemos no outro, principalmente se o que nós vemos no outro nos incomoda.
Quando os Espíritos recomendam severidade conosco mesmos, é porque nós temos uma enorme facilidade de visualizar o deslize do outro e uma dificuldade enorme de não enxergarmos os nossos deslizes. E o convite é para que nós não andemos na contramão, que procuremos seguir a recomendação de Jesus de não julgar. E se ainda não conseguirmos essa neutralidade, que nós tenhamos um olhar indulgente para com o nosso irmão. Quando nós formos analisar o outro, nós sejamos indulgentes. Mas que nós sejamos indulgentes para conosco também. Quando nós percebermos qualquer dificuldade que nós precisamos vencer, que nós sejamos severos nessa busca, nessa análise, mas que nós sejamos indulgentes conosco mesmo, com as nossas dificuldades. Às vezes nós tentamos de boa vontade, mas não é numa primeira tentativa que a gente consegue. Quase sempre nós precisamos de várias tentativas para conseguir vencer uma dificuldade. Então, que nós sejamos indulgentes conosco também, porque se nós não formos indulgentes conosco, dificilmente nós seremos com o outro. Que Jesus nos abençoe e que continue com cada um de nós.